Bom dia, bom dia. Façam um extraordinário dia. Façam, é fazer. Fazer um extraordinário. Depende de nós fazermos um extraordinário dia. Um dia bom, um dia produtivo, né? Depende de nós gerarmos as nossas oportunidades. Eu vou contar algo que aconteceu comigo que vai muito de encontro àquilo que eu prego, né? Que é a gente gerar as nossas oportunidades. Que é nós estarmos à frente das nossas decisões, à frente daquilo, saber claramente aquilo que a gente quer e saber também identificar aquilo que está ao nosso redor que pode ser proveitoso para nós. Então, a escola GOGP, que é Gerando Oportunidades que Geram Prosperidade, não é a escola gerando oportunidades, é trazendo a consciência para o jovem adolescente que é ele quem gera suas próprias oportunidades. Às vezes a gente diz assim, existe uma vaga lá, existe uma oportunidade de emprego. Não, existe uma vaga de emprego. Nós é que geramos a oportunidade de sermos contratados. Quando a gente se prepara, com antecedência, quando a gente estuda sobre a vaga, quando a gente estuda sobre a empresa que você quer trabalhar, quando a gente estuda sobre nós mesmos, quando a gente traz o nosso autoconhecimento, né? Quando a gente começa a estudar quais que são os meus pontos fracos, os meus pontos fortes, quais que são as minhas habilidades, quais que são aquilo que eu preciso melhorar, né? Então, quando a gente traz isso à tona, quando a gente começa a estudar isso, a gente faz o quê? A gente gera a oportunidade de estar sendo contratado para aquela vaga de emprego. Mas enfim, deixa eu contar a questão do que aconteceu comigo. Eu fui para uma imersão da Instituto Academy Mind. Até eu recomendo vocês seguirem eles nas redes sociais e se puderem, vão na Masterclass, vão na imersão, porque é transformador de fato. Mas enfim, quando eu estive na imersão, a primeira coisa que eu fiz no intervalo do primeiro dia foi procurar uma das palestrantes e dizer, cara, como é que eu faço, tá? Como é que eu faço para aplicar isso que eu aprendi aqui para os jovens adolescentes? Como que eu faço isso? Aí a Michelle me disse, olha, me chama no direct, que a gente vai se trocar WhatsApps e a gente vai conversar e vai ver o que a gente faz, como é que a gente pode montar um plano de ação, o que a gente pode fazer aí. Beleza. Cheguei em casa depois da imersão, eram 2 dias, chamei ela e já comecei o contato, contratei a mentoria, parará, já fiz. O que aconteceu? Eu pensei o seguinte, como eu queria caminhar com eles, como eu gostaria de fazer parte desse instituto, como eu gostaria de estar com eles todos os dias, aprendendo, fazendo o que eles fazem, enfim. O que aconteceu? Uma amiga minha recebeu um link para trabalhar no staff do instituto. E ela me encaminhou, ela se inscreveu e ela me encaminhou esse link. Automaticamente eu parei tudo que eu estava fazendo, fiz a inscrição, enviei o formulário, participei da entrevista e fui aprovada. Ela acabou não sendo aprovada, mas eu fui aprovada, tá? Então, o que acontece? Quando eu entrei em contato, quando eu contratei a mentoria, quando eu conversei com eles, eu gerei a oportunidade de estar fazendo parte deste mundo deles aí, de poder estar caminhando com eles, de poder estar aprendendo. Hoje eu vou poder ter a oportunidade de aprender tudo sobre treinamentos, né? Gratuitamente, ainda recebendo, porque eu vou trabalhar para eles, vou estar recebendo para trabalhar para eles e vou estar aprendendo tudo o que eu preciso. Ou seja, eu gerei essa oportunidade de poder aprender tudo isso e poder aplicar na vida dos jovens adolescentes. Então, mas o meu assunto hoje é outro.
tá? O meu assunto hoje é sobre o quê? É sobre a ilusão daquilo que a gente enxerga e daquilo que a gente tem mentalidade sobre as coisas que existem. Exemplo, a gente valoriza muito o quê? Vamos dar um exemplo assim de um corpo musculoso, tá? Um corpo musculoso, bonito, né? A gente acha que aquele cara que é corpo, né? Os meninos olham assim, um homem musculoso e bonito, aí ele vê um homem fraquinho, miudinho. O que brilha no olho dele? Cara, eu quero ser igual a esse homem musculoso. Eu quero ser igual a esse cara que é topzão. As meninas, elas veem aquela menininha assim mais cheinha, baixinha, né? Ou aquela menina sem sal, né? Que umas meninas dizem, essa daí é sem sal. Na minha época dizia isso, essa menina é sem sal. Por quê? Porque tinha valor o quê? Aquela menina, aquela sensual, aquela menina que chamava atenção, aquela menina que passava aí, despertava o olhar de todos os meninos, né? De todos os garotos da escola. Então a gente acaba visualizando e querendo ser aquilo que a gente vê, a gente acha que é bonito e a gente quer ser daquela forma. E a gente se frustra quando a gente não é. A gente se frustra quando a gente não consegue ser igual a essa pessoa que a gente visualiza com os nossos olhos e mentalmente acredita que é aquilo que é importante, que é aquilo que tem valor, que é aquilo que é valoroso, que é aquilo que importa para a nossa vida. Quando na verdade, não. Não, não, não. Isso está errado. Vou dar um exemplo para vocês. O rei Saul e o rei Davi, tá? Eu gosto muito da Bíblia porque a Bíblia conta, além de contar a história da humanidade, ela tem 360 milhões de exemplos de como a gente vive errado, e da forma que a gente deve viver, pensar e ter uma mentalidade. Para ter uma vida decente, para ter uma vida produtiva, para ter realmente uma vida de sucesso. O rei Saul, ele foi escolhido pelo povo. Chegou um momento lá que o povo começou a pedir para Deus que ele queria um rei. Nós queremos um rei para governar o nosso povo. E aí Deus liberou lá para eles o rei Samuel, para eles escolherem, o profeta Samuel, para o povo escolher um rei. Quem é que eles escolheram? Saul. Saul era um cara, a Bíblia descreve que ele era um cara bonito, que ele era um cara, na nossa linguagem, musculoso, grande, alto, bonito, tinha um cabelo bonito, né? Ele era todo fisicamente perfeito. Mas a Bíblia também conta que o rei Saul era um covarde, fracassado. Interiormente, mentalmente, ele era um cara fracassado. Tanto que ele morreu. Não vou contar essa história agora, mas se vocês quiserem ler, depois eu deixo ali na descrição o capítulo certo, o livro certo da Bíblia para vocês lerem. O cara era mentalmente nada. Mentalmente uma merda, desculpa a palavra, uma M, né? Só que o cara visivelmente era bonitão, grandão, fortão, ele era forte. Então o que as pessoas pensam? Que para ser um rei, para governar o país, para governar o povo, ele tinha que ser forte, ele tinha que ser imponente, né? Aí não deu certo o reinado de Davi, no reinado de Saul. Aí Deus vai lá, escolhe um rei pequenininho, miudinho, que se chama Rei Davi. Certamente vocês já ouviram na história do Davi e Golias, né? Davi foi ungido rei, mas até ele assumir o trono demorou muitos anos. E foi Davi quem matou o Golias, né? O gigantão. Ou seja, uma pessoa miudinha, né? Miudinha, matou com uma pedra, com uma funda, com um bodoque, como se diz aqui na minha região, né? Com estilingue, com uma pedrinha ele matou o gigante. Então, essa visão errada que a gente vê, que os nossos olhos vê, essa ilusão, destrói a nossa vida, destrói a nossa sabedoria, nos deixa pessoas burras, nos deixa ignorantes, né?
deixa a gente com uma mentalidade ignorante. E tá na hora da gente mudar, tá na hora da gente começar a internalizar e enxergar que o valor está em quem nós somos. Em quem nós somos. Por quem nós fomos criados. Quem que nos criou? Quem que nos deu a vida e por que qual motivo ele nos deu a vida, né? Outro exemplo muito, que para mim é muito impactante e serve para aquelas pessoas que erraram muito na vida. Vocês jovens não, se tem algum jovem vendo aqui, ele não, de repente ele não vai entender, não vai assimilar isso com a sua história, por quê? Porque ele provavelmente não fez nada de errado, a não ser que já cometeu algum crime, tá? Mas o adulto, que ele pensa assim, cara, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu cometi muitos erros na minha vida, muitos gravíssimos, o que acontece? Paulo, o principal apóstolo de Jesus, o apóstolo Paulo, antes dele ser Paulo, ele era Saulo, e ele perseguia os cristãos, e ele matava, em nome de Deus ele matava, em nome de Deus ele chicoteava, em nome de Deus ele jogava mulheres, homens em cárceres. E se tiver, a Bíblia conta que, ele mesmo conta, né? Paulo mesmo nos seus livros conta, que se dependesse do voto dele para a pessoa morrer, ele votava que sim. Por quê? Porque ele perseguia os cristãos. Até que um dia, Jesus apareceu para ele, numa luz, falou com ele e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daí, a Bíblia conta que aí ele foi direcionado, enfim, e ele foi, Deus, né, o Espírito Santo de Deus foi treinando ele, foi mostrando as coisas do céu, e aí sim ele compreendeu, ele começou a pregar a palavra de Deus por todo mundo, e depois ele foi decapitado, tá? Ele morreu por conta disso. Então, o que isso nos mostra? O que isso nos mostra? Toda vez que você vê, que você diz que uma pessoa, a gente está falando de jovens, né? Toda vez que tu vê uma pessoa dizendo que o jovem não tem jeito, fulano matou, fulano tá usando drogas, fulano rouba, fulano foi preso. Cara, não interessa. Não interessa. O que interessa é pelo qual motivo foi que nós fomos criados. Por que Deus nos mandou para cá? Não importa a tua situação, o que tu fez, a tua condição financeira, aonde tu está, o ambiente que tu está. O que importa é que você desperte a consciência de quem você é em Deus. De quem você é naquele que te criou. Porque a tua mãe e o teu pai, a tua mãe foi o casulo para te se desenvolver, aí você nasceu da sua mãe, você foi criado pela sua mãe, pelo seu pai, e você tem que honrar e você tem que amar de todo o teu coração. Mas quem vai te direcionar e quem vai te dar o propósito de vida, quem vai te dar o sentido da tua vida, quem vai te mostrar e vai te falar, não, eu te mandei para isso, eu te mandei para cá, para aquilo, o propósito da tua vida, o chamado teu é esse, a tua utilidade da tua vida é essa, é o Criador. E tudo aquilo que está errado dentro de ti, tudo aquilo que tu fez de errado, as tuas opiniões, a tua forma de pensar, a tua percepção das coisas, é Deus que sabe do teu coração. E é só Ele que pode te direcionar, é só Ele que pode ampliar a tua mente para coisas maiores. É só Ele que pode te dar a visão dos céus e a visão daquilo que você é. Exemplo. A pessoa que fabricou esse celular que eu estou fazendo a live, só ela, apenas ela sabe se quebrar alguma coisa, como é que se conserta. Só ela sabe, no coração dela, na mente dela, o objetivo que ela queria quando ela construiu, quando ela fabricou esse celular. Ela sabe cada pecinha que foi posta, por que foi posta, qual é o sentido daquela pecinha que foi posta, né? O técnico que conserta, se um celular quebrar, ele vai saber por quê. Porque ele foi treinado, ele recebeu o treinamento de quem fabricou o celular. Porque ninguém consegue consertar uma peça, um equipamento,
a não ser a pessoa. Ninguém sabe como que se conserta, o que foi usado, de que forma foi usado, qual que é o sistema, do que a pessoa que construiu, que fabricou esse produto. A mesma coisa é Deus. Deus sabe de todos os nossos sentimentos, Deus sabe de todo o nosso coração. E é só Ele que pode verdadeiramente revelar para você, abrir para você o livro da tua vida, o objetivo da tua vida, o motivo pelo qual você está aqui. E nós temos que parar de pensar que fomos largados aleatório aqui. A gente tem, o meu objetivo principal é trazer consciência para os jovens e adolescentes de que nós temos que parar de ser preguiçosos, tá? E começar a buscar respostas, buscar e perceber que existem respostas, tá? Imagina se toda vez que eu ouvir que o adolescente não quer nada com nada, que o mundo está perdido, que não vale a pena investir nos jovens, que os jovens não querem ser ajudados. Isso é o que mais corta o meu coração. Sabe o que as pessoas dizem? A gente ajuda quem quer ser ajudado. Gente, quem quer ser ajudado não precisa de ajuda. Quem quer ser ajudado, vai lá e faz. Quem tem essa consciência de que quer ser ajudado, de que quer uma vida diferente, tudo bem, a gente pode dar uma forcinha aqui, uma forcinha ali, mas ele já tem essa consciência. Quem é que precisa ser ajudado? O jovem ou o adolescente que não sabe, que não tem essa consciência, que está simplesmente seguindo com a manada, que está simplesmente seguindo com aquilo que o mundo apresenta para ele, e ponto. Imagina se toda vez que eu ouço isso eu dissesse: ah, é verdade, o mundo está perdido, a gente sabe que o mundo está perdido, que os jovens não querem nada com nada, que os jovens não querem ser ajudados, que os jovens são preguiçosos. Aí eu poderia pensar assim: ah, é verdade. É verdade, então eu vou voltar lá para minha loja, eu vou voltar lá para o meu negócio, eu vou voltar lá e vou buscar realizar os meus sonhos, vender muito para ganhar muito dinheiro, fechar grandes negócios, abrir novos negócios, gerar novas oportunidades, porque eu tenho essa sabedoria, eu tenho esse entendimento, eu tenho esse conhecimento, eu vou fazer o quê? Vou trabalhar para mim, vou fazer aquilo que eu, né, vou pensar em mim, cada um para si. Só que eu não penso igual a todo mundo. Eu não sigo a manada, eu não sigo a direção do mundo. Eu vou sempre aonde? Na contramão do mundo. Entende? O que eu vejo nos jovens adolescentes? Amor, poder, influência. É eles que vão assumir a próxima geração. O mundo daqui a um tempinho, quando essa geração adulta morrer, é eles que vão assumir. É eles que vão assumir os governos, é eles que vão assumir as influências, é eles que vão influenciar outras pessoas, outros jovens. Então nós precisamos fazer o quê? Despertar para isso. Despertar para quê? O jovem, ele tem o poder nas mãos, só que ele não é direcionado. Ele tem o poder nas mãos, mas ele não tem essa consciência que ele tem esse poder, nem como ter esse poder. Então é isso que a gente vai trazer aqui na escola GeoGP. Aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai despertar neles a sede de assumir esse comando, a sede, a vontade de assumir esse governo, de mudar o mundo. Porque o mundo não precisa ser mudado, o mundo é lindo, né? A nossa natureza é linda, nós temos uma tecnologia absurda. O que tem que mudar é o nosso coração. O que tem que mudar é a nossa mentalidade, a nossa consciência de vida, é a nossa consciência de Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo que nos direciona, que nos ensina. É isso que nós precisamos. É essa a verdade absoluta, né? Essa é a verdade absoluta. Então eu penso o seguinte: o que seria de nós, o que seria do mundo hoje se todos nós buscássemos por respostas? Se nós pensássemos o seguinte: o que eu estou fazendo? A gente se pergunta, né? O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Todo mundo, todos os filósofos falam sobre isso, né? Essa é a maior dúvida de todas as pessoas. O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu propósito de vida? Por que a gente faz essa pergunta? Mas a gente já faz a pergunta acreditando não ter a resposta.
porque as pessoas dizem o seguinte, os grandes filósofos, né? Quem dita as regras, quem promove as opiniões, quem é portador das opiniões, quem comanda o mundo, eles dizem o que? Não tem resposta. Não tem resposta. Essas perguntas não têm resposta. O que as pessoas fazem? Elas internalizam isso, elas acreditam nisso, elas tomam como verdade e acontece o quê? Aceitam. Aí elas aceitam uma doença como um karma, elas aceitam o fracasso financeiro como um karma, elas têm um casamento e uma família destruída e daí elas olham para todas as famílias do mundo destruídas e pensam assim, o mundo é assim, a vida é assim, as famílias são assim, não existe família perfeita, não existe casamento perfeito, né? Ah, tá todo mundo que nem agora, né? A onda das redes sociais, todo mundo traindo. Ontem mesmo eu vi uma notícia que um pai matou 2 filhas pequenas, criancinhas, não lembro a idade, porque a mulher traiu ele. Agora eu te pergunto, aí só que as pessoas pensam o seguinte, hoje, que trair é normal. Que trair é normal. O que a mulher faz? Ai, trair é normal. O homem trai, a mulher trai, vamos trair, a gente vive de aparências e a gente lá fora tem uma vida e dentro de casa tem outra vida. O que acontece com o jovem adolescente? Ele vê tudo isso e ele também acha que é normal. Então, aí ele vê o amiguinho fumando maconha, usando drogas, é normal. Vê a turma dele não estudando e só fazendo festa, só fazendo farra, é normal. Eu tô na minha idade de me divertir. Então assim, não me incomoda, eu sou adolescente, eu sou jovem, eu posso qualquer coisa. Quando eu estiver lá na minha vida adulta, eu vou ser uma pessoa melhor. Aí eu vou resolver, daí eu vou estudar, daí eu vou trabalhar, daí eu vou guardar dinheiro. Nenhum pai, nenhuma mãe está se preocupando em dizer pro filho, filho, casamento é coisa séria, saúde é coisa séria, alimentação é coisa séria. Adolescência, juventude é coisa séria. A gente tem que se divertir em todas as idades. A gente se diverte na infância, a gente se diverte na adolescência, na juventude, na vida adulta e na velhice. Mas a gente também tem que levar a vida a sério na infância, na adolescência, na juventude, na fase adulta e na velhice. Todas as nossas fases da vida, elas exigem que nós sejamos felizes e que todos os dias sejam divertidos. Mas também que a gente leve com seriedade, que a gente seja responsável com a nossa saúde, né? A gente embute lá salgadinho para os nossos filhos, refrigerante para os nossos filhos. Eu vejo o pai sentando num bar, embutindo cerveja, né? Tomando cachaça com o filho do lado. O que tu acha que o teu filho vai ser na adolescência, na juventude? Né? Então, o exemplo tem que vir de casa. Ah, mas eu gosto da minha cervejinha. Tudo bem, bebe a tua cervejinha. Mas não precisa tomar 3, 4 cervejinhas. Toma uma cervejinha. Né? A mulherada já que é mãe, postando fotos bem sensuais nas redes sociais. Não só mulheres casadas, mas mulheres solteiras. O que tu ganha com isso? O que tu ganha com isso? O que tu ganha? Quantos likes você ganha? O que tá faltando? Eu vi isso essa semana, que é o que veio de encontro àquilo que eu penso. Mas que eu também não tinha coragem de falar por quê. Para não ferir a livre escolha das pessoas. Mas é importante a gente chamar a atenção. O que é que você ganha? Postando as suas fotos nas redes sociais. A sua selfie. O seu corpo. Né? Então, assim, o que tá faltando dentro de ti? O que tá faltando? As pessoas pensam assim, tô postando foto lá porque eu tô com a minha autoestima alta. Não, você tá com a tua autoestima baixa. Quando você quer chamar atenção em qualquer situação, seja no teu trabalho, seja no teu grupo de amigos, seja dentro de casa, que tu precisa chamar atenção pra ti, é porque a tua autoestima tá lá embaixo. Ou nem existe. Porque quando tu tá bem consigo mesma, tu não precisa chamar a atenção de ninguém. Tu não sente essa necessidade. Tu vive a tua vida com serenidade, com tranquilidade. Tu faz as coisas que tu gosta.
né? Então, assim, isso serve tanto para a vida adulta quanto para a adolescência. Você que é adolescente, por que você precisa postar foto bebendo nas redes sociais? Por que você precisa postar foto de biquíni, de fio dental, de poses sensuais e fazendo caras e bocas? O que está faltando dentro de ti, jovem adolescente? O que está faltando dentro de ti que tu tem essa necessidade lá de aparecer nas redes sociais ou nos teus grupos, né? Então, existem muitas coisas que o autoconhecimento traz pra gente, uma liberdade, uma libertação, e aí sim você consegue a se tornar relevante, a se tornar uma pessoa sábia, a se tornar uma pessoa que realmente vai produzir, vai fazer coisas grandiosas, porque a nossa vida, pensa, a nossa vida já é um milagre. É um milagre. Porque a gente não para e pensa. Eu consigo ter essa noção todo dia. Por que eu gosto de acordar cedo? Porque eu vejo o milagre de Deus no céu. Todos os dias eu olho para o céu quando amanhece e existe uma pintura diferente no céu. Existe um céu diferente. Às vezes está colorido de uma forma, às vezes está colorido de outro. Às vezes está nublado, às vezes, né? Então eu vejo já esse milagre. E o arzinho fresco da manhã, às 5 da manhã, aquele arzinho fresco. Aquele silêncio da madrugada, o renovo, isso me traz vida. É isso que é importante. É a gente se sentir vivos, é a gente se sentir que nós somos seres que perde a ideia comum de viver, né? Então a gente começa a valorizar muito mais as coisas. Mas enfim, eu fugi um pouco do meu objetivo aqui da live, porque eu fui, né? Trazendo novas coisas, e realmente existe algo, esses assuntos eles precisam ser falados e precisam de muito tempo, precisam de muita atenção nossa. Mas a ideia é o quê? Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Desperta para a vida. Desperta para aquilo que é importante. Desperta para aquilo que realmente tem valor. Desperta para aquilo que realmente é precioso. Né? Para de olhar para as pessoas, para de olhar para essas mulheres, para essas meninas. Para de olhar para esses meninos que são musculosos, que são famosos, mas que são tolos, porque a única coisa que eles têm é uma aparência. Então, vamos rever isso, vamos estudar, vamos buscar uma consciência que nos leva um pouquinho mais além, que nos leva, que nos leva mais além. É necessário porque não é justo que uma humanidade, um mundo como a gente tem, lindo, rico, bonito, tenha pessoas tão tolas na face da terra, tão ignorantes da verdade, tão ignorantes do que realmente tem valor. E a gente precisa trazer isso para os jovens. A gente precisa trazer essa consciência para os jovens, porque é eles, a nossa geração, eu penso assim, ó, a nossa geração, cara, a gente ainda tem conserto. A minha geração, o pessoal da minha idade, dos 30, dos 40, dos 50, os que estão a partir de 60, eles podem ainda assim ser felizes? Podem, mas já está na finaleira da vida. Então nós precisamos preparar o jovem, trazer consciência, mostrar para eles o mundo que eles podem transformar. Todo mundo fica chocado quando vê uma notícia como essa que eu vi ontem, né? Que o pai matou as crianças, um jovem que mata o pai. Só que daí sabe o que acontece? Você vê tanto isso todos os dias que você se acostuma e acha normal. E aí você pensa, o mundo não tem jeito. Aí você entra em depressão, ou você se torna egoísta porque você pensa, não, eu tenho que me proteger, eu tenho que correr atrás das minhas coisas, porque ninguém me dá nada, né? Eu vejo muito isso, ninguém me dá nada, mas quem é que tem que te dar alguma coisa? É tu que tem que te dar alguma coisa. É tu que tem que gerar as tuas oportunidades, se você quer alguma coisa. Então a gente tem que trazer essa noção, a gente tem que começar a ter essa noção do verdadeiro valor, daquilo que é precioso de verdade, né? Daquilo que é, às vezes a gente sai de um patamar medíocre e sobe um pouquinho. E eu não estou falando só de financeiro. Às vezes a gente sobe de um patamar intelectual e de sabedoria.
Só que a gente para aqui. A gente não vai além, né? A gente não vai além, a gente não usa a nossa capacidade. Muitas vezes por conformismo, muitas vezes porque a gente tem preguiça, muitas vezes porque a gente pensa, bah, além daqui não tem nada. Sempre tem, sempre tem, sempre tem a mais. Sabe por que existe o globo da Terra, né? Existe o globo da Terra e depois existe o céu, né? Chamam de céu. Mas essa distância entre a Terra e o espaço ali depois é infinito. Sabe por que ele é infinito? Porque a nossa evolução não tem fim. É infinita. A nossa evolução não tem fim. Nós não temos teto para evoluir. A gente não pode pôr um teto para evoluir. Ah, eu vou chegar. Ah, eu cheguei até aqui, eu já tô sábia. Ah, eu cheguei até aqui, eu já sei tudo. Não. A gente pode subir, 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 subir. Mas a gente tem que querer, a gente tem que ter essa vontade, a gente tem que ter essa disposição para querer saber outras coisas, né? E passar esse conhecimento, passar essas informações para os outros. Outra coisa que eu ouço muito, inclusive de jovens, tá? Nossa, Lidiane, mas tu vai fazer tudo isso e tu não vai cobrar, tu vai fazer de graça. Meu Deus, que nervoso, que nem diz meu amigo Marcos Fiel. Que nervoso. Gente, a vida não se resume em dinheiro. Dinheiro é uma consequência daquilo que tu faz. Tu vai adquirindo sabedoria, tu vai adquirindo conhecimento, tu vai expandindo a tua mente, a tua capacidade e você vai ganhando dinheiro. Você vai abrindo novas oportunidades, vai abrindo novas janelas e você vai aproveitando essas, né, essas lacunas e você vai fazendo negócios. Mas dizer, você vai fazer isso de graça, vou fazer isso de graça. Tem coisas que não, tem brechas aí que não vão ser gratuitos. Mas o meu ponto principal é gratuito. A vida não se resume a dinheiro, muito pelo contrário. E aí é que eu te chamo a atenção para isso. Quando tu vê as coisas do céu, quando tu vê as coisas do alto, quando tu enxerga a visão, quando você tem visão dos céus, daquilo que a vida é, você para, você olha para o dinheiro, você olha para aquele carrão, você olha para aquela casona que você deseja e sonha, vira lixo. Sinto em decepcionar vocês, mas vira lixo. E sabe por que muita gente não quer buscar essa visão? Porque não quer perder esse amor pelas coisas. E aí eu vou citar uma nova passagem da Bíblia lá, que muita gente diz, né, que dinheiro, que Deus não gosta de dinheiro, né? Por conta daquele rapaz, né, por causa do jovem rico, aquela passagem da Bíblia do jovem rico que Deus repreendeu e disse, não, venda tudo e, né, se tu quer me seguir, venda. E o jovem se entristeceu o seu coração porque ele ia ter que vender todos os bens dele. E naquilo as pessoas interpretam que para Deus dinheiro é ruim, né, é uma maldição. Então, o que acontece? Muita gente não quer buscar a visão dos céus. Por quê? Porque está tão apegada àquilo que ela vê, o corpo bonito, o carrão, as viagens, os passeios, né? Por quê? Porque grande parte das pessoas, grande maioria, quase que 100%, e são pessoas boas, só que elas pregam o quê? Que sucesso é ter resultados. Mas que resultados? Que resultados? Se quando você compra um carro um mês depois, você já se acostumou com esse carro e para ti já não preenche mais aquela alegria de comprar o carro, aquela alegria de uma viagem, aquela alegria de uma festa de aniversário estrondosa. Posta uma foto bacana na sua rede social e daqui um mês vai lá ver. Vê o que tu sente com aquela foto. Tu não sente nada. Perdeu a graça, perdeu o sentido, não vale a pena. Aí você fica em busca de fazer um outro passeio para bater outra foto na rede social, para bater outra foto, para apresentar mais coisas para os teus espectadores, para a tua rede de contatos, algo novo.
E às vezes essa pessoa olha para aquela foto e nem chama atenção. E nem quer dizer nada. E a pessoa olha o teu story lá e 5 segundos depois ela já passa para outro story. Ela nem lembra daquilo que tu postou. Você acha que ficou marcado na cabeça da pessoa, mas tu não ficou. Por quê? Porque isso não tem sentido. Não faz sentido. Então, do que tu tá vivendo, gente? O que os teus olhos estão vendo que tá prendendo, tá escravizando a tua mente, que não tá te deixando buscar coisas do alto, que não tá te deixando buscar as coisas maiores, aquilo que é precioso, aquilo que faz sentido para tua vida? E por que nós adultos não estamos passando essa visão para os jovens? Por que a gente está mostrando para eles que a vida é isso? Por que nós adultos estamos tendo essa irresponsabilidade de mostrar para eles? E eles estão seguindo a gente. Eles estão seguindo. Por que a gente deixa uns influenciadores, tipo aquela MC Pipoquinha? Por que a gente coloca? Eu vejo crianças vendo. Que raio de mãe é essa? Que deixa uma criança ver essa louca? Que raio de mãe, de pai é essa que ouve isso com o filho no banco de trás? Né? Então, assim, o que a gente está deixando para eles? Aí é fácil, o que a gente faz? Ah, porque o jovem não quer nada com nada, porque o jovem é isso, porque o jovem é aquilo. Mas a gente não está tendo essa consciência que nós é que estamos fazendo as coisas erradas. A gente está sendo irresponsável e está ensinando eles a serem irresponsáveis. A gente não está fazendo o nosso papel de quê? De se desenvolver, de buscar respostas, de se conectar com o nosso Criador, de se espiritualizar e dizer e buscar. Outra coisa, assim, ó, outra história que muitos dizem, e eu respeito, tá? Eu respeito e eu não gosto de falar desses assuntos polêmicos, por quê? Porque fere o poder de escolha. Fere o poder de escolha. Mas eu quero dizer o seguinte, que se nós não nos conectarmos de fato com aquele que nos criou e nós não buscarmos respostas aqui, ó. Desculpa, a minha Bíblia ela é bem riscada porque eu estudo bastante. A sabedoria está ali. Então nós temos que buscar o conhecimento, a sabedoria, nós temos que buscar aquilo que é precioso, nós temos que nos desenvolver para que a gente passe. E uma coisa, tá? Uma coisa que vocês têm que ter muito em mente. Quando a gente quando a gente for lá para o nosso outro mundo, quando a gente morrer, a gente não vai dar satisfação só daquilo que a gente fez, mas principalmente daquilo que a gente não fez. E eu vou encerrar essa live agora dizendo isso para você. Você que é adulto e você que é jovem adolescente também, seja homem, seja mulher, seja menina, seja menino. Quando findar a nossa vida, quando for o último suspiro da nossa vida, nós não vamos dar conta apenas, nós não vamos prestar contas apenas daquilo que a gente fez, né? Ah, fiz coisas erradas. Não, você vai prestar contas daquilo que você deixou de fazer e daquilo que você não fez em prol dos teus irmãos, em prol da humanidade, em prol deste mundo, né? Então, assim, Deus é um Deus exponencial, Ele é um Deus grande, Ele é um Deus de poder, porque cargas d'água, Ele ia nos fazer pequenininhos, limitados, né? Se Ele nos fez para a sua honra, para a sua glória, se Ele nos ama a ponto de dar o seu Filho na cruz para que nós pudéssemos ter a oportunidade de receber o Espírito Santo e ter essa vida, né? Que o Espírito Santo nos traz, ele vivifica a gente. Se Ele fez isso por nós, porque cargas d'água, Ele ia nos fazer pequenos e limitados, né? Então vamos criar essa consciência. Vamos criar essa consciência nos nossos jovens adolescentes e vamos fazer aquilo que precisa ser feito. Vamos ser responsáveis com todos, com os adultos, mas principalmente com os jovens que vão assumir o governo do mundo, da humanidade daqui a um tempo. Gente, obrigada por todo mundo que participou, obrigada por todo mundo que está
esteve presente aí. Eu espero ter alcançado o coração. Opa, deu uma pausa aí na minha. Eu espero ter alcançado o coração de alguns. Eu espero ter despertado a sede e a vontade de fazer algo maior em alguns, porque nós precisamos de generais aqui na Terra. Nós precisamos de ter pessoas pontuais que transformam a vida de outras pessoas, que transbordam na vida de outras pessoas. Mas você não vai conseguir transbordar antes que você se transborde em si mesma, antes que você alcance essa mentalidade que nós não temos limite para fazer as coisas, né? Então, se desenvolver e participar e fazer desse mundo um mundo melhor. E o meu desejo, eu acho que eu vou falar isso aqui sempre, então, de repente, vocês vão ver isso muito, tá? O meu desejo, a minha oração a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, é que cada casa desse planeta, cada residência desse planeta, exista uma pessoa de joelhos dobrados, orando pela sua casa, pelos seus filhos, pelos seus parentes, pelos seus próximos, pelos seus amigos e pela humanidade. Então, essa é a minha oração a Deus, que pelo menos uma pessoa em cada casa esteja de joelhos dobrados, clamando o transformar de Deus, clamando o descer do Espírito Santo, clamando um direcionamento diferente para a nossa humanidade. Não é justo tanto sofrimento. Mas não é justo por quê? Porque Deus não é justo? Não é justo nós sermos ilimitados e mantermos essa mentalidade limitada e aceitarmos determinadas coisas que não dá para aceitar. Não dá para aceitar, certo? Então, Deus abençoe a todos. Eu vou tentar fazer isso mais vezes porque isso ferve muito no meu coração. Mas eu trabalho bastante e às vezes eu me sinto muito cansada. Hoje é feriado na minha cidade, então eu fui dormir cedo e acordei às 5 da manhã para poder me preparar. E eu estou aqui, eu estou muito feliz de ter feito essa live. Eu espero poder estar fazendo sempre, estando aqui com vocês e poder acrescentar na vida de vocês e poder despertar que vocês podem qualquer coisa, que vocês podem mudar o mundo, que vocês podem fazer algo de bom na sua casa, na sua comunidade e no mundo, né? No mundo todo, tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima!